Então vamos definir o que é golpe de Estado. Golpe de Estado é você quebrar a ordem democrática. Você tem uma Constituição. Existe uma Constituição. A Constituição fala assim. Tem eleição de tanto em tantos anos. Não só isso. A Constituição ela estipula várias regras. Tá. Ó, você tem que fazer isso e aquilo. É assim que vai funcionar a democracia. Dentro dessa democracia, você vai mudar, inclusive, a própria democracia de acordo com essas regras. Então, por exemplo, o cara vai ser preso mais ou menos tempo. Isso aqui vai passar a ser crime ou não vai. Existem regras para que você mude as regras. Tá. Você não pode chegar agora é assim. Não. Sim. O que é um golpe de Estado? Você simplesmente desrespeita Você isso ignora. tudo. E quem é o poder executivo? Porque em última instância, o poder executivo, que é quem executa, é quem tem a arma na mão. É isso. Por isso que O tem o Supremo judiciário, só existe por causa do Exército. É isso. Uma ordem do Supremo só é respeitada em última instância quando você perde um processo, você só paga. Porque se você seguir a linha até o final, existe alguém com uma arma obrigando você a fazer aquilo que a Constituição manda. É isso. Tá? Um golpe de Estado é quando você usa esse poder executivo, as pessoas que têm a arma na mão, para fazer algo que não estava previsto nas regras do jogo. Então, por exemplo, o que é previsto? É previsto que haja uma eleição. Certo. É previsto que quem perca a eleição saia do poder. O que esses caras queriam? Que quem perdeu a eleição não saísse do poder. E eu concordo com todos os absurdos. O Lula é um ladrão. É um absurdo ter o PT. Tudo bem, a gente pode ter todas as críticas e a gente tem que argumentar muito e lutar muito contra isso. Tiveram essas críticas durante o impeachment. Sim, exatamente. Justo. Que isso mostra, inclusive, só uma coisa, um adendo também. A tese do Olavo nunca foi dentro das 4 linhas da Constituição. Como assim? O Olavo de Carvalho nunca foi a favor do impeachment da Dilma. O Arthur Não. tentando no cerne da questão, e esse acho que é o momento mais importante pra gente entender tudo. Vilela, assim, toda essa treta começa em 2014. É 2014 que começa isso. O que tá acontecendo agora É reflexo. é reflexo de uma divisão que aconteceu em 2014. E isso é a parte, assim, isso aqui é a coisa mais importante. Se quiser entender o que tá Dá o acontecendo contexto hoje, de 2014, 2014, eleição. Só vamos mais devagar. Eu não sei. Vê se o público tá. Que eu tô achando que tá muito Eu informação de também, uma vez. tô tentando Vamos organizar. devagar, posso vamos tentar devagarzinho. contar essa história? Assim, tentar Conta, contar a vai de história, uma vez, mas devagar. que vai isso é lá. o mais importante, porque as pessoas pegam fragmentos e as pessoas ficam discutindo fragmentos. Em 2013 houve aquelas famosas manifestações. Vem pra rua. O gigante acordou. O gigante acordou, o povo não quer saber, não sei o quê. Não deu em nada, mas as pessoas entenderam que dava pra se mobilizar. Eu participei das manifestações de 2013. Em 2014, o entendimento já não era mais tipo, o sistema, não sei o quê, os serviços públicos são ruins. Já era, o PT é ruim. Surge a Lava Jato. Antipetismo. Isso. Aquilo muda de cor. O que era, tipo, indefinido e era muito jovem na rua, começa a pegar, não, é o PT é de esquerda, o PT é corrupto, o PT é golpista. Existem as eleições, o Aécio perde por pouco, muita gente fala que essa eleição foi fraudada, como a Dilma ganhou, sabendo que ela usou os Correios naquelas eleições de forma criminosa, teve um monte de coisa acontecendo naquele processo. E ali a gente organizou, foi a primeira vez que o MBL surge ali, a gente convocou uma manifestação no dia 1º de novembro de 2014, e na semana seguinte à eleição, falando, somos contra o PT, temos que lutar, temos que defender a Lava Jato, que o PT vai pra cima da Lava Jato. A gente nem pedia impeachment naquela época. E ali, naquele mesmo dia, foi um cara, marido da Carla Zambelli, ele levou um caminhão de som pedindo intervenção militar. E a gente brigou, nós brigamos. Já desde aquela época, então? Exato. E ali, O documentário conta essa história, inclusive, o primeiro documentário do MBL. que essa é a história definidora de tudo. Porque naquele caminhão dele subiu o Eduardo Bolsonaro, assim como subiu o nosso. E existe uma turma que queria falar, não, é normal pedir intervenção militar. A gente tá... E ali o jogo começou porque o Olavo de Carvalho, que era o pai dessa direita que estava nascendo e que era um intelectual dissidente, que a imprensa não dava mais espaço, era um cara também difícil, mas era um cara muito inteligente. E o Olavo propôs para todo mundo que participou daquela manifestação, vamos montar um comando geral, uma turma pede impeachment, tipo assim, MBL quer pedir impeachment? Peça. E outra turma vai pedir intervenção militar. E nós vamos fazer um jogo que eles chamam de estímulo contraditório. Você coloca teses conflitantes na cabeça das pessoas e o próprio militante fica operando de maneira contraditória com isso. Então você defende a intervenção militar e você pode pedir o impeachment. Naquela época a gente estava montando a MBL. Mas por que isso faz sentido? Vai Porque devagar. o Olavo sempre quis dar este golpe de Estado. O Olavo era defensor de uma tese de uma revolução popular que derrubasse o que ele chama de estamento burocrático, o establishment, que são as oligarquias que administram o Brasil, e ele está certo. A culpa desse problema todo são das oligarquias que criaram a própria Constituição de 88. Só uma coisa, calma. Ele está certo em partes, calma. Não, ele está certo na análise de que essa oligarquia é uma oligarquia ilegítima e corrupta que vive de roubar a gente. Tá. Ponto. Ele está certo disso.
No diagnóstico de um problema. No diagnóstico. O que ele propõe era uma revolução popular aos moldes do que eles achavam que aconteceu na Ucrânia, em que as pessoas invadiriam os prédios públicos, iam fazer igual fizeram dia 8 de janeiro, e as pessoas iam tomar o poder, e aí o povo ia criar, inclusive, conselhos e assembleias, e aí você ia instituir um novo tipo de poder no Brasil. Isso era o plano a médio e longo prazo dele. Curto prazo. Curto prazo? Ele achava que a força motriz do impeachment da Dilma tinha que ser este pedido. Ah, tá. E as ruas deveriam conduzir isso. As ruas deveriam pressionar o poder e não parar no impeachment. Porque o impeachment, na cabeça dele, era entregar o poder para as raposas ou por esse velho sistema político que estava instalado lá. A gente falou, gente, a gente não vai dar um golpe de Estado aqui. Eu não tô montando um movimento para mudar um golpe de Estado. Porque o golpe de Estado é igual uma flecha que você dispara. Quando você soltou a flecha, você não sabe onde ela vai chegar. Você pode até mirar em algum lugar. Você nunca sabe o que vai acontecer. É uma bala perdida num tiroteio. É um processo que ganha vida própria. E naquele processo a gente falou, olha, tem forças armadas aqui no jogo, tem o PT estruturado aqui no jogo. Quem somos nós? Vamos defender o impeachment institucional. E a nossa tese foi impeachment, uma vitória institucional, tirar o PT do poder e criar lideranças... Dentro das regras. Dentro das regras. Vitória dentro das regras. E era o que a gente defendia. Era o que foi mainstream entre 2014 e 2016. E o Olavo brigou com a gente. Nós sofremos um cancelamento em 2015, porque os olavistas, na época, não, o MBL se vendeu. O MBL Mas acusando do quê? De nós, por exemplo, nos vendemos. Por exemplo, Michel Temer comprou o MBL. O Fernando Henrique comprou o MBL para o MBL fazer com que as ruas defendessem o impeachment e não a revolução popular. E aí os olavistas, eles perderam essa disputa com a gente, porque o impeachment aconteceu e as ruas foram pro impeachment, e a gente precisava ter uma vitória sobre o PT, e foi bom o impeachment, foi dentro da lei, foi correto. E essa turma ficou marginalizada, e ela começou vamos chamar os caminhoneiros. Essa turma ficou desenvolvendo essas teses golpistas, procurando uma espécie de líder. Em 2017, depois já do impeachment, essa turma se funde ao Bolsonaro, que era um nome em ascensão. O Bolsonaro já tinha no começo de 2017 coisa de 10% de intenção de voto para presidente. Por que ele não outro? Porque naquele momento ele era o único.